Shalom, queridos, shalom. Um pouquinho atrasada, né? Hoje eu estou gravando agora mesmo, hoje, 7 de setembro, 18h47 aqui para mim, para alguns já 19h47. Um dia bem poderoso, né, queridos? Um dia onde eu creio que o Senhor está marcando um novo tempo sobre as nossas vidas. E tudo o que aconteceu hoje foi de emocionar, né? E a gente vê o que acontece quando um povo se une. Imagine então, queridos, se nós nos unirmos em Cristo, na força do poder de Jesus, dentro desses propósitos, o que o Senhor não pode fazer em nosso meio? As fortalezas que não podem ser derrubadas, as muralhas que não podem ser derrubadas, né, as mentalidades transformadas. Eu creio que o Senhor tem coisas grandes para mim e para você, porque, queridos, só existe uma maneira do Senhor alcançar o perdido, só existe uma maneira do Senhor sarar a igreja, só existe uma maneira do Pai gerar avivamento, e essa maneira é você e sou eu. Nós somos a boca, nós somos as mãos, nós somos os pés do Senhor nessa terra, e por isso é tão importante e tão necessário que a gente esteja funcionando no corpo, na alma, no espírito, funcionando no ministério, funcionando nas famílias, funcionando na igreja, funcionando nas finanças. E por isso nós estamos aqui nesse tempo, buscando o Senhor. E eu sei que muitos têm se arrastado, eu sei que não têm sido dias fáceis, o confronto não é fácil, a mudança de mentalidade não é fácil. Mas nós precisamos sair dessas estruturas para que o Senhor tenha espaço de trabalhar em nós. Um vaso, quando ele está cheio, ele não recebe mais nada, porque ele já chegou no seu limite. Então é necessário que a gente se esvazie de tudo isso, para que o Senhor nos encha, e daí para que a gente transborde, e transborde água limpa, vida sobre os outros, amém? Vamos dar continuidade, hoje, 24º dia desse propósito, a gente já está caminhando bem para o finalzinho, né? E tratando dessas fortalezas agora dentro das finanças. Vamos dar uma recapitulada aí. Grécia opera trazendo com que a gente trabalhe, faça na força do nosso braço e leve o crédito porque fui eu que fiz, fui eu que estudei, fui eu que trabalhei. O esforço é meu, né? Ah, o Senhor me deu, mas porque eu fiz. Fortaleza babilônica, altares contaminados. Outros deuses recebendo as ofertas, as adorações de coisas que nós fizemos no passado e muitas vezes que fazemos ainda no dia de hoje. E a fortaleza romana. O que você acha? Eu quero que você pense um pouquinho. O que você pensa que a fortaleza romana pode liberar? A gente viu que como pessoas, como indivíduos, dentro da igreja, dentro de casa, ela traz muita violência, né? Aquilo que eu acredito, eu não aceito que ninguém acredite o contrário, então eu brigo, né? Eu me torno um ser obstinado por aquilo que eu creio. Mas dentro das finanças, o que será que a fortaleza romana libera para as nossas vidas? Queridos, uma das coisas que a fortaleza romana mais faz em nosso meio é liberar uma mentalidade de pobreza, e que é uma mentalidade totalmente oposta à mentalidade de Sião. Os mais velhos em Cristo vão entender o que eu estou falando, os mais novos não, porque já está pegando uma estrutura que já vem sendo quebrada. Mas eu sou de um tempo, queridos, que parece que o evangelista, o missionário, aquela irmã da oração, quanto mais pobre, mais espiritual era, né? E a gente via pessoas sem nada mesmo, muitas vezes orando e fazendo as coisas para receber uma oferta, para receber comida, né? Os missionários, meu Deus, misericórdia, como o missionário sofreu nos campos, né? Servindo ao Senhor. Eu conheço um missionário, um menino de Deus, e ele tem uma postura hoje, ele está trabalhando, ele fez um propósito com Deus, e ele vai ficar um tempo trabalhando, juntando dinheiro para ir para as missões. Por quê? Por todos os sofrimentos que passaram no passado e por todos os testemunhos horríveis que ele escuta de missionário não ter o que comer, não ter o que vestir, não ter remédio, né, das lutas que passam. E eu não acredito que o Senhor fez dessa forma. Queridos, alguns anos atrás, eu trabalhava na prefeitura aqui da cidade, trabalhava no gabinete, e eu me lembro de um dia bem específico que chegou, eu congregava numa igreja, e
o apóstolo que era meu líder naquela época, ele recém tinha comprado uma caminhonete. E chegou uma pessoa bem romanizada mesmo no gabinete, e ela chegou me afrontando, porque ela sabia que eu congregava naquela igreja, e ela chegou e disse assim, que ela era totalmente contra esses pastores que andavam de carrão, usando o dinheiro do povo. E por isso ela era da igreja tal, porque na igreja tal, todos os líderes faziam voto de pobreza. Faziam um voto que não queria nada do povo. Queridos, e naquele dia, me deu uma indignação, uma revolta tão grande, sabe? Porque ela estava realmente me afrontando e o gabinete estava bem cheio. E eu olhei para ela naquele dia e falei assim, olha aqui, dona fulana. Ela é uma mulher da alta sociedade aqui da cidade. Eu falei, fazer voto de pobreza sentado em trono de ouro até eu faço. É muito fácil fazer voto de pobreza, liberar uma mentalidade escrava para o povo, quando eu tomo vinho em taça de ouro. E daí ela se calou. Então, nós precisamos, queridos, parar para raciocinar da onde vem a forma como eu penso. Da onde vem a forma até mesquinha que eu dou oferta. Vocês já pararam para pensar que quando nós éramos do mundo, eu nunca bebi, mas eu não perdi a festa. E eu não ia em festa com roupa e calçado repetido. Tá, quem me dava era minha mãe, meus pais que compravam. Eu não me mantinha. Porém, eu me lembro que a gente ia para as festas e comprava a mesa do baile. Eu sou desse tempo, tá, queridos? E a mesa era caríssima. E daí comprava a roupa, comprava o calçado, tudo, né? Maquiagem, cabelo, unha, meia calça, tudo, 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 tudo. E daí fora tudo que consumia dentro da festa. E no outro dia estava todo mundo cansado, acabado de ressaca, quem bebia, né? Mas era tudo legal, era tudo top. Ninguém reclamava, ninguém falava assim, ah, eu não vou para o baile porque a mesa para 4 pessoas custa R$ 500. Eu moro numa cidade onde tem festa country, tipo Barretos. Uma das maiores festas da região norte é aqui na minha cidade. Queridos, na época de festa, agora não está tendo por causa da pandemia, mas na época de festa, querida, roupa, calçado, celular novo. É um negócio assim que as pessoas tiram dinheiro de onde não tem. E elas tiram e fazem. Mas se um pastor levantar uma oferta e colocar o valor numa oferta, é um escândalo na congregação. Eu não tenho dó em gastar notas de 100 para minha satisfação, ou até mesmo para um medicamento, ou seja lá o que for. Mas quando se fala em oferta, a minha oferta é mesquinha, miserável. E de onde será que vem esse pensamento, esse entendimento de que as coisas para o Senhor têm que ser assim? Porque a oferta, queridos, verdadeiramente ela é entregue no gasofilácio, ela é entregue na mão de alguém, hoje né, entregue na conta de alguém, é de homem para homem, porém quem recebe essa oferta é o Senhor. Quando nós vemos lá em Números 10:10, quem me acompanha nos tempos e estações, eu ministro sobre isso todos os meses, o Senhor fala, toca o chofar, tragam as ofertas, e essas ofertas serão como memorial diante de mim. Então, aquilo que nós fazemos é diante do Senhor, sobe diante do Senhor. A oferta é física, mas ela sobe como aroma, e esse aroma se torna um memorial diante do Senhor. E o que as nossas finanças têm dito no mundo espiritual, queridos? O que as nossas ofertas têm dito no mundo espiritual? O que as nossas atitudes têm dito no mundo espiritual? Sabe, a fortaleza romana, ela libera essa miséria. Mas eu quero trazer 3 textos, assim como eu trouxe das outras fortalezas. Eu quero trazer 3 textos que se chocam com aquilo que a fortaleza romana fala. Então, vamos lá para a palavra? Deuteronômio 28, versículo 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra.
Queridos, e esse texto, o segundo texto que eu quero ler com vocês, e a sequência desse, vamos lá, daí eu vou falar. Deuteronômio 28, 2 e 3 diz assim: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade e bendito serás no campo. E daí aqui segue, eu só vou ler esses três nesse momento, mas daí segue em Deuteronômio uma listagem de onde nós seremos abençoados. Agora vamos lá, aqui diz assim: se eu ouvir e obedecer, o Senhor vai me exaltar. Você consegue, pensa aí numa situação de miséria. Pensa num mendigo, uma situação de miséria. E agora eu não quero que você pense nesse mendigo transformado, não. Eu quero que você pense nele mendigo. Ele pode ser exaltado sobre a terra se ele não passar por uma metamorfose, se ele não passar por uma transformação, ele pode ser exaltado, queridos? Quem que vai dar credibilidade, queridos, para um miserável? Me responde. Então, aqui o Senhor não está falando de um pensamento miserável. O Senhor está falando sobre exaltação, sobre colocar em lugares altos sobre as nações. E na sequência fala: eu vou te abençoar. Pode ser na cidade ou no campo. E daí fala tudo que o Senhor vai nos abençoar. E você consegue imaginar alguém sendo abençoado por Deus e continuar sendo miserável? Queridos, eu não estou dizendo com isso que todos nós temos que ser ricos e milionários. Eu não estou dizendo isso. Porque tem aqueles que terão a provisão, tem aqueles que terão a prosperidade, tem aqueles que terão riqueza e tem aqueles que serão milionários. São medidas diferentes, e não me pergunte como é que Deus escolhe isso, porque eu não sei. Eu sei que assim como o homem pensa ao seu respeito, assim ele é. Por isso Roma libera essa mentalidade de miséria, porque se eu sempre me colocar como alguém que não vou ter, que vou ser miserável, que é assim que vai ser minha vida. E ainda que o Senhor me envie dinheiro, eu vou continuar tendo uma vida miserável, porque dentro de mim a miséria está. Por isso que é importante, antes de eu entrar na abundância do Senhor, eu quebrar essas fortalezas. Porque a prosperidade está ligada à minha alma, como ela se porta. 2 Coríntios 8, 9 diz assim: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor se fez pobre, para que por sua pobreza nós enriquecêssemos. Queridos, eu sempre tive convicção de que esse texto estava ligado a dinheiro. Mas daí, eu já escutei várias pessoas falando que estava falando da glória, porque ele se esvaziou, e eu nunca tive esse entendimento, porque está falando de riqueza. Mas daí eu fui olhar o original, para ver se eu não estava ficando doida, né? E realmente está falando de dinheiro, de riqueza. Eu quero que você imagine que Jesus, ele não foi pobre aqui nessa terra, amém? Jesus, ele tinha um povo que andava com ele tinha sustento, ele tinha ofertas e ele tinha profissão. Ele não era um homem pobre. Porém, diante daquilo que ele tinha, ele se tornou pobre. Eu quero que você imagine um trilionário que passa a ser milionário. Para mim e para você, o milionário continua tendo muito dinheiro. Mas para quem foi trilionário, ser milionário virou pobre. Ele já não vai mais poder ter as mesmas regalias que ele tinha sendo trilionário. Jesus andava nas regiões celestiais. Jesus estava assentado com o Pai. Jesus era Deus. Jesus tinha ouro como asfalto. Ele se esvaziou desse trilionário para estar muito abaixo. Para quê? Para combater toda a estrutura de miséria. Queridos, a obra de Cristo na cruz, ela foi 100% completa. Todos os lugares que poderia entrar morte na minha vida e na sua, ele morreu em nosso lugar. E ele morreu na pobreza. Ele se esvaziou nisso também, para que você e eu não precisássemos mais viver isso. Queridos, uma das vezes que eu fui mais impactada com a ministração da cruz foi num dia dentro do encontro com Deus, quando o Senhor falou comigo que quando ele foi ao inferno, ele me deu o direito de não precisar ir mais lá. E todos nós estávamos condenados. E o Senhor falou assim, não, pela Andréia, ela não precisa ir, eu vou no lugar dela. Quem está assistindo aí? Pela Maria, não precisa mais ir para o inferno.
Eu estou indo no seu lugar, você não precisa mais pisar naquele lugar. E aqui nesse texto está dizendo a mesma coisa. Você não precisa mais ser pobre, eu estou sendo no seu lugar. Pastora, mas e agora? Eu sou pobre. Queridos, você ser uma coisa, você aceitar e ter pensamentos miseráveis é outra. Comece a se tornar rico. Como? Dentro. E essa riqueza vai transbordar. Comece a mudar sua mentalidade. Comece a declarar que você não aceita essa miséria, que você não aceita esse sentimento, que você não aceita comer do mais barato. Queridos, a palavra diz que o Senhor declara que nós comeríamos o melhor dessa terra. Sabe quanto está um quilo de picanha aqui na minha região? R$ 96. Eu não estou comendo picanha, mas eu não aceito. Sabe, eu vou chegar ao tempo, queridos, vocês me aguardem. E não é na força do meu braço, é porque eu tenho quebrado isso na minha vida. Eu vou chegar ao tempo que eu não vou comer picanha porque eu não quero. Não é porque eu não tenho. Pastora, isso é soberba. Não, queridos, isso não é soberba. Eu sou filha. Eu não acredito, meus irmãos, eu não acredito que um Deus que tem tanta riqueza, eu não acredito que ele fez todas as riquezas da terra para o ímpio prosperar e para a igreja dele passar necessidade, para a igreja padecer, para a igreja sofrer. Eu não acredito, queridos. Eu acredito de um Deus que vai fazer uma grande transferência de riqueza, que vai mudar a sorte da igreja. Eu acredito num Deus que vai me prosperar, que vai te prosperar. Eu acredito num Deus que vai colocar nós em níveis diferentes, mas nós teremos para abençoar. Nós teremos para dar, nós teremos para mudar a história de pessoas, nós teremos para viajar, nós teremos para ir pregar o reino. Nós teremos. E nessa noite, queridos, eu te convido, através do sangue de Jesus, a sair dessa mentalidade romana. Você não é pobre. O Senhor já assumiu a sua pobreza. E o Senhor te dá direito a ser rico. O Senhor te dá esse direito. É herança. Tome posse da sua herança em nome de Jesus. Saia de toda a mentalidade de escassez. Faz uma guerra, faz um barulho na sua casa aí hoje. Queridos, o dia que eu descobri isso, eu fiquei com tanta raiva do diabo. Eu fiquei com tanta raiva, eu acho que dá para anotar, né? Eu fiquei com tanta raiva do diabo, queridos. E eu entrei fazendo batalha, tá? E eu entrei fazendo batalha, E eu fiz um rebuliço dentro dessa casa, queridos. Falando assim, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito viver minha vida todinha quebrando maldição. Na minha família não tinha só maldição, na minha família tinha bênção. Senhor, na minha família tinha riqueza. Meus antepassados perderam as riquezas, mas eu me aproprio disso agora. Eu pego de volta. Senhor, que Satanás roube aquilo que é, devolva aquilo que é meu, aquilo que foi roubado. Queridos, eu fiz uma guerra dentro dessa casa, queridos. Eu fiz uma guerra com uma raiva de Satanás. E eu entrei em aliança com Deus. E eu entrei em aliança. E eu fiz um propósito com o Eterno. Algumas pessoas já sabem desse propósito. E o meu propósito, entre outras coisas, é que quando eu tiver com 50 anos, eu vou estar exatamente no lugar que Deus teria para mim com 50 anos. A minha vida vai ser remida. A minha vida vai ser restituída, queridos. E eu tenho guerreado isso. Quando eu comecei a fazer essa oração, eu estava com 45, hoje eu já estou com 46. Faltam 3 anos e pouquinho, 3 anos e alguns meses. E eu vou viver isso. E eu vou viver isso. Vocês verão eu vivendo isso. Porque eu não aceito, queridos. Eu não aceito. Sabe? Uma coisa é o mundo que não tem pai. Ficar na pobreza e na escassez. Outra coisa é você e eu, que temos pai e pai de riqueza. Vivermos na miséria porque não tomamos posse da nossa herança. Porque vivemos aqui como se vivemos no reino de Deus como se não vivêssemos no reino de Deus. Que o Senhor abra o seu entendimento. E que você entre nessa batalha com sangue nos olhos contra essa atmosfera de Roma. E que o Senhor traga das riquezas, da terra, da água, da onde for, e libere sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te encha de força, de coragem, de ousadia.
e que você se levante e fale: Satanás, até aqui você agiu implantando essa miséria, daqui para frente não. Eu e a minha geração viveremos as verdades do reino de Deus. E as verdades do reino de Deus diz que aonde eu fosse, ele me abençoaria e que Jesus já se fez pobre. Eu não preciso mais viver essa vida miserável. Eu tenho direito a ter, não sei qual nível, mas eu tenho direito de, no mínimo, ser próspera. No mínimo, ter prosperidade. Amém? Que o Senhor libere chaves e códigos sobre a sua mente e que você prospere, queridos. Que a sua vida seja uma afronta para as trevas. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos. Nos vemos amanhã.